Mesmo depois da pequena reformulação das pseudo-exaltadas no jogo, eu nunca trouxe um vídeo de Ashe, então, nesse vídeo a gente vai ver como a gente pode nucar vários inimigos em qualquer dificuldade do jogo, usando finalização e mais algumas coisinhas, como dano massivo com proc de corte. Pra começar com a sua passiva que bonifica o efeito de status de corte, aumentando o seu dano em 25% e a sua duração em 50%. Como já é de se esperar, o ideal é utilizar armas focadas em dano de corte para que possamos tirar o máximo de proveito da passiva do personagem. E como de costume, Glaive Prime é a melhor opção de melee, já que a explosão dela força o efeito de status cortante, basicamente sendo o uso mais confortável que a gente conhece para ficar spamando corte sem parar. Também é possível causar corte com outros melees com o arcano Martírio, mesmo não sendo a melhor opção. Esse arcano adiciona mais efeitos de status que estavam no inimigo quando você usou o ataque pesado do seu melee. Penance, pra mim, é uma das melhores armas se você quer jogar dessa forma, spamando o ataque pesado usando o Martírio. Isso porque, primeiro, ela tem um ótimo alcance base de 3 metros, o que significa que quando você equipar Primed Reach, você chega a 6 metros, e também outras coisas, como, por exemplo, um ótimo multiplicador de dano crítico, como também uma boa chance crítica, o que te facilita na hora de ficar spamando esse tipo de golpe, até porque os mods de aumento de chance crítica têm um efeito dobrado no ataque pesado. Porém, também não é a única escolha possível. Você pode usar, por exemplo, uma tonfa, já que com ela, quando você usa o ataque pesado, você consegue ativar o martírio 2 vezes em um golpe. Você também pode usar uma foice, que você não ativa o martírio 2 vezes, mas também é uma ótima arma. Entre outras coisas também, o importante é você usar uma arma que tenha o proc de corte forçado no ataque pesado. Mas relembrando, a Glaive Prime segue sendo uma opção melhor e mais fácil. Porém, é claro que o uso não está apenas e exclusivamente limitado a melees. Você pode usar primárias ou secundárias, desde que, é claro, você consiga aplicar efeito de status cortante. Por exemplo, a minha favorita para usar com Ashe é a Lex Incarnal, até porque você pode equipar o mod Hemorrhage, que acaba procando bastante efeito de status cortante com ela, já que o efeito colisivo é um proc forçado do disparo do aspecto encarnado. Eu gosto de usar e recomendar secundárias, até porque é possível usar em conjunto com a Glaive, o que significa que você pode usar as duas para causar dano em conjunto. E sabendo disso, você pode acabar também preferindo usar uma Primer, assim como a Epitaph, por exemplo, usando ela para aplicar efeito de status viral no inimigo para aumentar o dano que você causa, tanto na vida dele com a explosão, tanto também no efeito de status cortante que você acaba forçando com a Glaive Prime. Usando melee, o ideal é infundir a Wrathful Advance via Helminth, já que essa habilidade aumenta muito a sua chance crítica e, consequentemente, obviamente, também aumenta o seu dano. Nessa utilização, apenas força e duração são importantes. Como a gente tem invisibilidade com a segunda habilidade do Ashe, a gente pode só equipar um Rolling Guard para sobrevivência. Assim, a gente pode remover efeito de status, nos proteger brevemente no fim da invisibilidade, enquanto a gente também aumenta o nosso dano crítico enquanto estamos invisível, utilizando o arcano crepuscular. Na aura é muito importante endossar o uso do Corrosive Projection para reduzir a armadura dos inimigos e, consequentemente, você também aumentar o dano que você vai causar neles. Talvez você tenha pensado em usar Steel Charge e tudo bem, não tá errado. Porém, como a gente pode aumentar o nosso dano base usando Arcane Fury, Steel Charge acaba se tornando redundante e menos eficaz. Podemos aumentar mais ainda o nosso multiplicador de dano crítico com fragmentos violeta, porém com algo a se atentar é que a energia total do Ashe não chega a 500, mesmo usando Primed ou Archon Flow, o que significa que você precisa obrigatoriamente usar um fragmento cerúleo forjado em tal de aumento de energia máxima, para assim você poder usar o seu fragmento violeta na potência máxima dele. Obviamente aqui, se você não tem esses fragmentos, tudo bem, você pode jogar com essa build aqui sem problema se não tiver nenhum, porém, é claro, quanto mais fragmento você tiver, mais dano você vai causar. De companheiro, meio que, entre aspas, tanto faz porque o Ashe é muito autossuficiente. Porém, obviamente, você pode aumentar ainda mais o seu dano crítico utilizando Tenacious Bond no companheiro. Para ele funcionar, a arma ou a garra do companheiro, depende de qual você está usando, tem que ter 50% ou mais de chance crítica. Um Panzer, por exemplo, chega fácil nessa chance crítica, assim como o Cavate Adarza ou Smita. Basta equipar o mod Bite. Em companheiros robóticos, você tem que utilizar uma Vulclock ou uma Burst Laser apenas com Primed Pistol Gambit ou Creeping Bullseye para poder chegar também nessa chance crítica.
Normalmente eu uso um Panzer por conta da sua alta capacidade de aplicar viral, o que te isenta de precisar usar uma Primer, porém também não exclui a necessidade se você preferir. Além de que com Symphony Construct ele pode gerar mais orbe de vidas, o que significa mais energia com o Equilibrium. Você pode, é claro, usar um Nautilus para juntar inimigos, já que você pode acabar usando a sua Epitaph para procar efeito de status e consequentemente ficar resetando a Cordon com o Manifold Bond. Ou, se você preferir mais uma camada de proteção, você pode usar o Army, que é uma escolha viável por conta do mod Negate, que te protege de efeito de status a cada 5 segundos, e ele também pode ter esse tempo de cooldown reduzido se você acabar usando o Manifold Bond e matando inimigos com 3 efeitos de status diferentes ou mais. Já na outra utilização essa que é muito famosa, é com a habilidade do Helminth marcado para morrer, que basicamente marca o inimigo e o primeiro dano que você causar é espalhado para todos os inimigos no raio de alcance dessa habilidade. Usando essa habilidade em conjunto com o teleporte, a terceira habilidade do Ashe, a gente tem um dano massivo em todos os inimigos de forma instantânea e o melhor, qualquer nível do jogo, até mesmo no nível 9999. E isso acontece porque essa habilidade usa um melee equipado, se beneficiando da sua build, multiplicadores de dano crítico, de finalização e o bônus de dano da própria habilidade. Obviamente você pode usar o melee que você preferir, mas sempre acabam existindo as melhores opções e normalmente a finalização da terceira habilidade acaba sendo pela frente ou pelas costas do inimigo. E olhando os multiplicadores de dano de finalização de algumas armas do jogo, o martelo é a melhor opção por ter um multiplicador de 12x de dano nesse tipo de finalização. Lembrando que a animação nas costas contam com 2 hits, sendo os 2 de 12x. Porém, o marcado para morrer só espalha o primeiro, então a gente não considera esse outro hit como um multiplicador de dano também. É claro, você vai causar esse dano, mas como a gente não espalha ele, eu acabei não considerando ele aqui. Eu uso uma Magistar que, além de ser considerada um martelo, também tem um aspecto encarnado que aumenta o seu dano, aumenta a sua chance crítica e aumenta o seu multiplicador crítico, com uma build focada em dano base, dano elemental e, claro, dano crítico. Muito cuidado com o mod galvanizado aqui, porque, em teoria, o Galvanized Steel na Magistar seria uma melhor opção do que o Sacrificial Steel. E sim, na teoria, sim. Na prática, os mods galvanizados não ativam quando você elimina o inimigo marcado pela marcado para morrer. Então, para evitar conflito, é melhor não utilizar. Ou, se você preferir utilizar, tudo bem, mas lembre-se de usar a terceira habilidade em um inimigo que não está marcado pela marcado para morrer. Outra sugestão que eu já usei bastante é a Inoden, uma arma que você consegue adquirir na Zariman, falando com o Cavaleiro, que tem dano aumentado na finalização no seu aspecto encarnado, e por ser uma adaga você também pode usar Covert Lethality, que aumenta ainda mais também o seu dano de finalização. Para ampliar o dano que a gente causa em todos os inimigos, a gente pode primar todos eles, mas é muito bom a gente tomar cuidado com armas que aplicam efeito de status que causam dano no inimigo, como elétrico, ígneo, tóxico, até mesmo um gasoso, um explosivo. Isso porque, infelizmente, quando um inimigo que está marcado por essa habilidade toma dano para esses efeitos de status também, meio que você acaba espalhando o dano do efeito de status e desligando a marcado para morrer no inimigo. Ou seja, em outras palavras, nada de Epitaph porque ela causa proc explosivo. Em compensação, você pode preferir usar uma Bubônico que causa viral inato, tendo corrosivo magnético e glacial na build para aumentar ainda mais o dano que você vai causar. Enfim, sem muito segredo, basta você primar os inimigos usando o disparo secundário da Bubônico, fazendo com que todos eles se congelem, tenham armadura reduzida, aumento de dano na vida por conta do viral e simplesmente marcar com a primeira habilidade, marcar pra morrer, e depois finalizar usando a terceira habilidade nesse inimigo. Tudo isso bem rapidinho, mais rápido que você puder. É claro, lembrando que você vai fazer também tudo isso invisível. Para tirar o máximo de proveito do dano da marcado para morrer, é muito bom você sempre tentar finalizar inimigos com bastante vida, bastante escudo, como por exemplo, fuzileiras pesadas ou até unidade esmos mesmo. Isso porque, por mais que você cause milhões de dano, o dano espalhado é equivalente à vida máxima do inimigo, o que significa que, se você finalizar um inimigo mais fraco, consequentemente você também causa menos dano. Nessa build, alcance é extremamente importante para a gente cobrir uma boa área de nuke com a marcado para morrer, assim como força também é, até porque a gente amplia o nosso dano com a terceira habilidade e também quer passar o máximo de dano possível com a própria marcado para morrer.
Como vamos spamar bastante habilidade, é muito bom tomar cuidado com eficiência de energia. Se você quiser usar Blind Rage, que te fornece 99% de aumento de força, você vai querer utilizar Streamline para não ficar gastando bastante energia. Você pode preferir utilizar Transient Fortitude com Umbral Intensify, que também te fornece 99% de aumento de força, mas não reduz a sua eficiência, mas em contrapartida reduz a duração, então é muito bom você saber o que você quer aqui. E no slot de mod que sobra, você pode usar o que você bem entender. Por exemplo, você pode usar um Equilibrium para não te faltar energia mesmo, até porque se você acaba usando muita habilidade, acaba que pode ser que falte energia dependendo do companheiro que você está utilizando. Você também pode usar o Equilibrium junto do Inabalabilidade Arcana, que te garante ali alguns usos de habilidades sem gastar energia, é claro, quando você acaba procando e ativando esse arcano. Se você quiser, você também pode usar o Energy Nexus, que inclusive foi o que eu usei na minha Runglan em Disruption, até porque lá eu acabo que não preciso ficar nucando o tempo todo, então acaba que lá ele é bem útil, mas você não necessariamente precisa usar ele. Se você não tem problema com energia, você pode usar, por exemplo, o mod de ampliação Smoke Shadow, que aumenta mais ainda a sua chance crítica enquanto você tá invisível. Eu acabo que não uso ele, não acho necessário, mas dependendo do melee que você estiver usando, se você quiser garantir a sua chance crítica, tudo bem, não tem problema, desde que, é claro, não esteja com problema de energia. O único problema real dessa utilização com a Marcado pra Morrer é que matar o Acólito, por exemplo, ou até mesmo bosses com o dano que a Marcado pra Morrer espalha é meio que inviável, porque não é suficiente. E finalizar esses inimigos com a terceira habilidade também não é possível. Então, pra matar o Acólito, a gente tem dois caminhos que a gente pode seguir. O primeiro deles é usando uma arma mesmo. O seu próprio melee, a sua secundária ou até a sua primária, se você não estiver usando uma bubônico pra primar os inimigos. Sendo assim, é só eliminar o Acólito. Esse é o método mais eficiente, mais simples que tem. Agora, o outro método é eliminando ele usando as habilidades ainda, porém, usando a quarta habilidade do Ashe, os seus clones. Você vai acabar usando ela no lugar da terceira habilidade quando for nucar com o Marcado pra Morrer, o que significa que você vai marcar o inimigo normalmente e vai usar a quarta habilidade nele, pra você matar ele e espalhar o dano. Quando você matar ele, não só isso, também espalhar o efeito de status cortante que o clone proca forçadamente, o que significa que você vai matar o Acólito com o proc de corte, não necessariamente com o dano de fato da Marcado pra Morrer. Nos fragmentos, talvez você queira usar 2 fragmentos esmeralda que aumentam a quantidade de proc corrosivo que você pode aplicar no inimigo, porém não é nada muito necessário realmente. Eu recomendaria você usar isso se você for pro level cap do jogo. Caso contrário, você pode deixar os fragmentos de aumento de dano crítico ou até mesmo nenhum se você não tiver. De companheiro, segue sendo a mesma recomendação que eu disse na build anterior. Enfim, rapaziada, e num geral é isso. Antes que me perguntem, bom, por que você não trouxe nenhuma build voltada apenas pro uso da quarta habilidade? Até porque agora ela é, entre aspas, modável. E na verdade a resposta é simples. Eu simplesmente não acho ela eficiente. Você tem muito dano, mas a troco de quê? Porque você tem pouca chance crítica. É claro que você pode usar Wrath of Advance pra corrigir isso, mas ao mesmo tempo você também tem pouca chance de status, o que te dificulta de matar inimigos com melee influence, te dificulta matar inimigos com proc explosivo também, então acaba que, tudo bem, ela mata inimigos, ela tem um alto dano, mas se você só jogar uma glaive e explodir, você vai fazer o que ela faz, só que de forma muito mais rápida. E sim, aqui eu tô levando em consideração que você vai provavelmente querer fazer sinergias com o Marcado pra Morrer junto da quarta habilidade, ou talvez usar o Set Mecha também. Enfim, eu testei tudo isso e de fato, funciona, você pode usar. Mas, como eu disse, é muito mais fácil você só jogar uma glaive ou você só nucar todo mundo com o Marcado pra Morrer. Exige menos esforço e, querendo ou não, é muito mais eficiente também. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto e é nóis!